Você sabia que a sua alimentação pode estar causando uma doença autoimune aí no seu organismo? Ou até você já tem uma doença autoimune e não sabe que a causa raiz é a sua alimentação e o dano que está causando lá no seu intestino. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo, como evitar doenças autoimunes, como conseguir uma remissão de doenças autoimunes e entender quais são as causas dessas doenças autoimunes. Vem comigo, se você não me conhece, meu nome é Karina Palatnik, especialista em saúde intestinal e probiótica. Então, se você ainda não me segue, começa a seguir aqui, ó, tem flechinha aqui também para compartilhar esse vídeo com a família, com aquele amigo, com aquela amiga, aquele parente que tem doença autoimune e acha que o mundo acabou, que isso é para sempre. Não, gente, tem como evitar as doenças autoimunes e tem também como conseguir uma remissão de doença autoimune. Então vem comigo. Se você sofre com psoríase, vitiligo, alopécia, artrite reumatoide, colite, retocolite, doença de Crohn, tiroidite, Hashimoto, todas essas são doenças autoimunes e que começam lá no seu intestino. Você sabia disso? Então vamos lá entender como essas doenças começam. Qual é o exame principal para que você entenda se de fato você tem doença autoimune e como a gente pode tratar e evitar e até, gente, ter uma remissão total. Eu tenho muitos alunos que tiveram remissão total de doença autoimune fazendo um protocolo 100% natural. Eu tenho uma aluna de Boston que sofria há mais de 20 anos com doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, é uma doença autoimune, causa sangramento intestinal e ela ficou totalmente curada. E lá em Boston ela já tinha feito todos os tratamentos convencionais, tomado todos os remédios, feito todos os exames e não conseguia uma cura. Ela já estava realmente muito mal, desenganada pelos médicos, decidiu parar de tomar medicação e fazer o meu protocolo. Ela teve uma remissão total comprovada com uma colonoscopia lá no hospital de Boston. Vou deixar inclusive aqui o vídeo completo do depoimento dela. Também tem uma aluna que tinha retocolite há muitos anos, tomava 8 medicamentos anti-inflamatórios anais para a retocolite ulcerativa que ela tinha. Ela teve remissão total e hoje não toma mais remédio. Vou deixar aqui também. Então vamos lá entender como que começam essas doenças autoimunes. Causa raiz das doenças autoimunes está lá no seu intestino. Quando o seu intestino entra em desequilíbrio, que nós chamamos de desbiose intestinal, a gente diminui a população de bactérias boas, os probióticos, e aumenta a população de bactérias ruins e de fungos. E como é que isso acontece? Quais são as causas? Então, alimentação errada, muito açúcar, glúten, lactose, derivados de leite e alimentos altos em FODMAP, que são aqueles que fermentam lá no seu intestino. Então, esse tipo de alimentação muito industrializado vai destruindo sua microbiota intestinal. Isso não acontece de um dia para o outro, são anos de alimentação errada, muita farinha, muito glúten, muito açúcar, lactose, tudo isso vai aos poucos destruindo a saúde do seu intestino. Além disso, medicamentos, muito corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, anticoncepcional, tudo isso vai destruindo a saúde do seu intestino. Estresse também destrói a saúde do intestino. Tudo isso vai desequilibrando o seu intestino, que tem 8 metros de comprimento, 6 metros de intestino delgado, 2 metros de intestino grosso, e ele tem uma parede intestinal que tem que estar íntegra. Quando esse desequilíbrio acontece na nossa microbiota intestinal, essa desbiose, a parede do seu intestino vai ficando permeável. E essas toxinas que você ingere desses alimentos, desses medicamentos, vão passando para a corrente sanguínea. E o que acontece? O seu intestino estando permeável, em vez de estar íntegro, ele está furadinho igual uma rede de pesca. Essas toxinas vão passando para a sua corrente sanguínea e vão se alojando em algum desses lugares do seu organismo. Ou nas articulações, que pode dar uma artrite reumatoide, ou aí na sua tireoide, que pode dar uma tiroidite de Hashimoto, ou aí pode dar uma colite ali no seu intestino também, que dá uma diarreia crônica, ou até uma doença de Crohn, que dá um sangramento intestinal, alopécia, que dá queda de cabelo, psoríase, rosácea, todas essas doenças começam com essa bagunça lá no seu intestino, com essa permeabilidade intestinal que afeta seu corpo inteiro. A sua imunidade começa no seu intestino. Então é lá que você tem que atuar para
melhorar essa condição. Então presta atenção, qual é o exame que você tem que fazer para descobrir se você tem realmente uma doença autoimune? Esse exame chama FAN, fator antinuclear. O que ele faz? Ele descobre realmente se você está com alguma doença autoimune. O fator antinuclear é um marcador sanguíneo que identifica se tem ali anticorpos atacando o seu próprio organismo. Então, esse exame consegue mapear se você realmente está com uma doença autoimune, está com uma tendência de ter doença autoimune ou se ela já está instalada. Gente, não desanime, porque tem muita gente que tem doença autoimune e consegue remissão total. Agora presta atenção, você fala assim, eu tô com tireoidite Hashimoto, eu tô sendo medicada. Gente, isso não vai curar a sua doença autoimune. Os medicamentos são paliativos para aliviar alguns sintomas, mas se você quiser ter uma remissão, você tem que atacar a causa raiz que está lá no seu intestino. Você tem que cuidar do seu intestino, você tem que fechar essa parede intestinal e modular a sua microbiota, as bactérias boas que são responsáveis pela sua imunidade. Tomar remédio que alivia os sintomas não está buscando a remissão da sua doença autoimune, está simplesmente aliviando os sintomas. Então, para você realmente ficar livre desses sintomas, você precisa cuidar do seu intestino. E se você quer evitar ter outras doenças autoimunes, o fato de você ter uma não significa que você não possa ter outra. Quando começa, vamos supor, ter uma psoríase, uma rosácea, uma colite, se você não tratar do seu intestino, vão aparecer outras doenças autoimunes, porque o seu intestino, isso é um sinal que seu intestino está permeável, ele está deixando passar toxinas para sua corrente sanguínea. E é isso que o meu protocolo ensina para os meus alunos. Vou deixar aqui o link do meu protocolo dos 4 pilares do intestino saudável, porque ele realmente trata da causa raiz, com a alimentação certa, com mudanças de hábito, com suplementos adequados e equilíbrio de estresse, porque tudo isso são disruptores da sua microbiota intestinal. Então, um resuminho rápido dos alimentos que você deve evitar: açúcar, glúten, leite derivados, alimentos industrializados, medicamentos antibióticos, corticoide, pílula anticoncepcional. Qualquer medicamento é disruptor de microbiota intestinal. Uma boa noite de sono e atividade física também ajudam a evitar a permeabilidade intestinal e favorecer o aparecimento de doenças autoimunes, e suplementar com suplementos naturais que vão proteger a sua microbiota intestinal. Usar os probióticos certos para você. Tem probióticos específicos para modular a sua microbiota intestinal. Cada caso é um caso, mas tem probióticos que vão ajudar a reflorestar essa floresta que está destruída aí no seu intestino. Colocar bactérias boas lá dentro vai te ajudar a fechar essa parede intestinal. Quais são os suplementos que podem ajudar a fechar sua parede intestinal, diminuir essa permeabilidade intestinal? O Leaky Gut, um colágeno de qualidade. Não é qualquer colágeno que vai ajudar seu intestino, porque a maioria dos colágenos tem corante, adoçante, sabor artificial, tem açúcar, tem um monte de produtos químicos que pioram a sua saúde intestinal. Então tem que ser um colágeno focado em saúde intestinal para que ele realmente ajude o seu intestino, cuidando das articulações, do seu cabelo, da sua pele, da sua unha e do seu intestino, sem causar dano para sua microbiota intestinal. Esse aqui, por exemplo, não tem açúcar, não tem lactose, é zero adoçante, zero corante, baixo em FODMAP, ou seja, não tem nada que vai fermentar lá no seu intestino. Outro suplemento importante para sua saúde intestinal, para diminuir a permeabilidade intestinal, é uma glutamina pura de qualidade, sem corante, sem adoçante, sem glúten, sem lactose. Essa aqui também é sensacional. Esse trio de suplementos vai te ajudar, mas precisa fazer o protocolo completo para que você realmente restaure a sua saúde intestinal, module a sua microbiota, recupere a sua vida, sua imunidade e fique livre dessas doenças autoimunes. Sim, é possível evitar doenças autoimunes. Sim, é possível ter remissão de doenças autoimunes. Se você quiser saber como, olha aqui os depoimentos que eu deixei para vocês, olha aqui meu protocolo. Olha aqui embaixo os suplementos que eu vou deixar aqui os links para vocês, e qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp que eu vou te dar o passo a passo para a remissão de uma doença autoimune de forma 100% natural. Segue meu perfil, já salve e compartilha esse vídeo com quem precisa saber que esse vídeo é de utilidade pública. Um beijo e até o próximo vídeo!